Pessoal, eu vou dar continuidade, então, ao estudo sobre mol e massas molares. É muito importante, se você ainda não assistiu a última videoaula, ou se faz tempo que você assistiu, que você retorne lá, que faça os exercícios propostos no último slide, porque eles são fundamentais para que a gente construa esse conhecimento que nós iniciamos na última videoaula. Tá? É como se fosse uma construção, nós estamos iniciando da base. Se a gente não tiver bem, não tivesse conhecimento bem conciso da base, nós não conseguimos avançar no conteúdo, então você vai ter muita dificuldade. Então, os exercícios que estavam para vocês realizarem, né, eram estes, que era o cálculo das massas molares, dessas substâncias aqui. Então, vocês precisam de uma tabela periódica, como eu expliquei na última videoaula, né? Para cada elemento químico, você encontra a massa desse elemento químico lá na tabela periódica. E, que estão aqui em vermelho neste exemplo, né? Irão considerar quanto tem de cada um desse elemento. Então, por exemplo, aqui tem 3 oxigênios, por isso que a massa do oxigênio está sendo multiplicada por 3, né? E lá no final você vai somar tudo que você encontrou e esse valor que você somou corresponde à massa molar da substância. Então, é algo lógico. Você vai pegar a massa de cada componente. Se você tem 3 oxigênios, logicamente é a massa de 3 oxigênios e não apenas de 1. E a soma é a massa de toda a substância. Então, esse conhecimento é fundamental para a gente dar continuidade. Aqui estão as respostas, né, os resultados, então você pode comparar, observar. Se tiver algum resultado diferente daquele que você encontrou, volta no exercício e busque aonde que foi o erro, tá? E isso, pessoal, a gente vai utilizar esse valor de encontrar a massa molar. Ele é importante porque é um valor que a gente consegue estar transformando, né, mol em massa, que é algo mais palpável. Então, a massa molar, ela é o quê? A massa de um mol de composto. A massa de um conjunto, que a gente chama de mol, desse composto. Tá? É como se eu estivesse medindo a massa de 12 ovos, de uma dúzia de ovos, né? E daí agora a gente vai estar utilizando uma formulazinha, a gente pode fazer por regra de 3 também, normalmente eu prefiro ensinar por regra de 3, né? Mas existe essa fórmula que pode ser aplicada, que é para quê? Olha só, aqui seria está sendo representada uma reação química do N2 mais 3 mols de H2, e aqui tá faltando a flecha, tá? Aqui tem uma flecha, formando 2 mols de NH3. Então, aqui é uma reação que acontece muito industrialmente para formar amônia. Então, aqui, da forma como nós lemos, né? Eu estou lendo 1 mol de N2, reage com 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3. Então, se eu preciso colocar e desenvolver essa reação química na prática, eu vou precisar, por exemplo, pesar 1 mol de N2, pesar 3 mols de H2, para que forneça a quantidade de NH3 que está representado aqui. Eu não tenho como pesar 1 mol nessa unidade, né? Não tenho uma ferramenta que vá me fornecer esse valor em mol. Então, eu vou utilizar a massa molar para poder ver o quanto que eu vou pesar mesmo em gramas, essa unidade palpável. Então, 1 mol de N2, a quantidade em massa é apenas calcular a massa molar, né? Já que a massa molar é a massa de 1 mol do composto. Então, se vocês forem na tabela periódica, cada nitrogênio apresenta massa de 14. Como nós temos 2 nitrogênios aqui nessa substância, né, que é o gás nitrogênio, o total de 1 mol de N2 é 28 gramas. 3 mols de H2, eu
posso utilizar essa fórmula que está aqui abaixo. Olha só, essa fórmula N é a quantidade em mol. Então, nesse caso, são 3, né? Aonde que eu sei isso, prof? Essa informação da quantidade em mols está contida na reação química, esse valor grande que tem aqui na frente da substância. Então, 3 é igual a massa, que eu quero saber qual é, para poder pesar, dividido pela massa molar. Massa molar do H2, vou lá na tabela periódica, cada hidrogênio tem massa igual a 1, 2 hidrogênios tem massa 2. Então, eu vou colocar esses valores aqui, aqui nessa fórmula. Vai passar isso aqui para lá, multiplicando. Eu vou ter que a massa é igual a 3 vezes 2. A massa de H2, então, é 6 gramas, tá? Então, essa formulazinha aqui, pessoal, que é a fórmula do número de mol, é uma fórmula que nós usamos para poder estar transformando unidades. Quais unidades? Transformando mol para unidade em grama ou grama para mol. Se a minha quantidade de mol que eu quero, né, converter e saber quanto que tem de massa, se essa quantidade em mol é 1 mol, o valor da massa molar ele já me fornece, porque a massa molar é a massa de 1 mol do componente. Se eu preciso saber, então, por exemplo, a massa de 1 mol de H2, isso aqui, eu calculo isso e já vai me fornecer direto. Se eu quero 3 mols de H2, nada mais é do que aquilo que eu calculei, que é a massa de 1 mol, vezes 3. Não é isso? Então, 1 mol de H2, observando na tabela periódica, é 2 gramas. 1 mol de H2 é 2. 3 mols é 3 vezes 2, que é 6. Então, essa fórmula está fazendo isso. Então, aqui tem alguns exercícios que já podem ser feitos, que são as duas possibilidades utilizando essa regra, essa fórmula. Se você preferir fazer por regra de 3, se você souber, fique à vontade, eu recomendo, tá? Então, aqui há 3 exercícios em que está sendo perguntado quantos mols há em uma quantidade de massa. Então, você tem a massa, tem quais são as substâncias, né? O que está te pedindo é o N. Ou então, quantos gramas há em determinadas quantidades de mols dos mesmos compostos que estão lá em cima. Então, por exemplo, nessa primeira questão aqui, ó, quantos mols há em uma garrafa com 500 gramas de água, que é H2O? Então, tá me perguntando N eu não sei, é igual a massa, é 500 gramas, dividido pela massa molar de H2O. Então, por isso que é muito importante a gente saber a fórmula molecular da substância, né? E daí, a massa molar de H2O, vocês vão lá na tabela periódica, e eu tô fornecendo aqui para vocês que o valor é 18, mas vocês mesmos, eu vou deduzir que vocês já sabem fazer isso, tá? Então, a massa molar, como a tabela periódica ela é uma tabela que é para ser consultada, a massa molar vocês sempre vai poder buscar por conta própria com uma tabela periódica. Não vai ser fornecido para você, tá bom? Vestibular, Enem, eles não dão a fórmula molecular dos compostos para vocês. Eles darão ou uma tabela periódica em que vocês possam consultar, ou então eles vão fornecer a massa de cada elemento químico, que é a informação que tem na tabela. E a partir dessas informações, você sozinho vai calcular a massa molar. Por isso, muito importante voltar nos exercícios anteriores antes de chegar aqui. Percebe que se você não sabe calcular a massa molar, por mais que essas sejam questões simples, utilizando apenas a fórmula ou uma regra de 3 simples, você não vai conseguir chegar num resultado correto,
tá bom? Então, enfim, então aqui massa dividido pela massa molar, eu chego num valor, neste caso, de 27,8 mols. Então, significa que numa garrafa com 500 gramas de água, que nós sabemos pela densidade lá que é mais ou menos meio litro, né? Meio litro de água tem 27,8 mols de água. O mesmo é para fazer no B e no C. E aqui está mostrando, desculpa, como seria então a regra de 3, tá? Desse mesmo exemplo. Então a regra de 3 seria o quê? 1 mol de água tem 18 gramas, que é a massa molar, tá? 1 mol tem 18 gramas. Assim como x mols, que é a minha pergunta, ó, tem 500 gramas. A minha pergunta é, quantos mols tem em 500 gramas? Quem vai me fornecer essa relação para montar a regra de 3? A massa molar. A massa molar me fornece a quantidade em massa de 1 mol. Portanto, essa quantidade em massa é referente a x mols. Você faz essa conta, multiplicação cruzada, você vai ter que 18x, de um lado da equação, é igual a 1 vezes 500. X, você vai passar o 18 que está multiplicando, vai passar lá para o outro lado dividindo, então x é igual a 500 dividido por 18, que é igual a 27,8 mols. Tá? Então, é o mesmo desenvolvimento, a mesma questão, o mesmo exemplo, que é o A, né? Mas agora realizando regra de 3, que é o raciocínio lógico. Recomendo, se você tem dificuldade ainda de desenvolver a regra de 3, que você aproveite a oportunidade para estar usando, né? As fórmulas, elas são, na verdade, raciocínio lógico. Se vocês forem ver, eu não vou dar ênfase aqui agora, isso que nós chegamos aqui no fim, ó, x é o quê? Número de mol, que é N. 500 é o quê? A massa. 18 é o quê? A massa molar da água. Então, olha o que você tem aqui. O que se transformou a regra de 3? N é igual a massa dividido pela massa molar, que é exatamente a equação que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, a gente está fazendo a mesma coisa. Uma delas, você precisa da equação, né? Ou decorar, ou precisa de um formulário. E a outra, que é a regra de 3, é raciocínio lógico, tá bom? Então, depois, é realizar a D, a E e a F. Qual que é a diferença? Agora você tem o valor de N, você tem essa quantidade em mols, e o teu X é a massa, tá? Por que essa conversão é importante, pessoal? Eu poderia falar muito para vocês, né? Mas esse termo mol, ele é utilizado por profissionais, não só da área de química, mas na área de pesquisa científica em diversas áreas, na verdade, né? Pessoas que desenvolvem novos produtos, medicamentos, controle de qualidade de alimentos, de água, tudo que vocês imaginam. Laboratório de química, de análises, em diversas áreas necessitam, né? Esse conhecimento. No fim, esse produto que está sendo desenvolvido por esse profissional e tudo mais, ele vai ser vendido não mais com essa unidade em mol, né? Já vai ser unidade em gramas. Mas quem desenvolveu esse produto, essa pessoa, ela precisa desse conhecimento. Então, para estar dentro de um laboratório de química, para fazer as coisas mais simples, né? Mas não a ponto, uma simplicidade a ponto de você poder fazer na sua casa, né? Tem diversos experimentos muito interessantes que nós mesmos fizemos já na sala de aula, né? Que não exige esse conhecimento. Mas no que a gente começa a aprofundar o conhecimento em química dentro de um laboratório, esse conhecimento ele é essencial. Por quê, pessoal? Porque as reações químicas, olha só, como vocês já viram algumas, elas sempre apresentam esses valores aqui na frente, né?
Esses valores aqui na frente, nesse caso 6 para o CO2, 6 de H2O, 1 do C6H12O6, que é glicose, e 6 de O2, esses valores, eles são proporcionais. Eu não tenho agora como colocar 5H2O aqui. A reação, essa aqui é a reação de fotossíntese, a proporção entre os reagentes e os produtos é essa. Se vocês forem contar a quantidade de cada elemento químico que tem aqui nos reagentes, vocês vão perceber que ela tem que ser igual à quantidade desses elementos químicos aqui no produto. Deem uma olhada. Por exemplo, carbonos, tá? Quantos carbonos tem aqui nos reagentes? Ó, reagente está antes da flecha. No total, quantos carbonos tem? Só tem carbono no CO2, correto? Porque na água não tem, só tem carbono no CO2. E tem 6 CO2. Então, no total, eu tenho 6 carbonos no reagente. Lá no produto, a quantidade de carbonos que nós temos que ter no total é quanto? 6. Quantos carbonos tem aqui no total? 6. Tá aqui, ó. 6 carbonos estão todos aqui na molécula de glicose. O mesmo nós podemos fazer para a quantidade de oxigênio. Então, olha só, o CO2 tem 2 oxigênios, mas como há 6, tem 12 oxigênios. Mais estes 6 oxigênios das moléculas de água. Então, 6 vezes 2 aqui, né, tenho 12, mais 6, 18. Vamos lá para... Vamos lá para os produtos, desculpa. E eu vou observar que aqui eu tenho 6 oxigênios mais 12 do O2, né? Já que eu tenho 6 O2. 12, tenho total de 18 oxigênios. Hidrogênio, mesma coisa. 6 vezes 2, tenho 12 hidrogênios. Quantos hidrogênios tem nos produtos? 12 hidrogênios. Isso aí não é à toa, pessoal. Isso aí é assim que as reações químicas funcionam em todos os lugares, no corpo humano. Não tem alguém colocando, por exemplo, na fotossíntese, quando ela acontece, né? Não existe ninguém controlando a quantidade de CO2 ou de H2 para formar glicose e oxigênio, né? Não existe um controle de uma pessoa. Isso é a natureza se manifestando. E a natureza, na fotossíntese, quando nós vamos estudar essa reação química, nós observamos que é isso que acontece, que precisa de 6 moléculas ou 6 mols de CO2 para reagir com 6 mols de H2O e formar isso que nós vemos aqui. Essas proporções, elas são naturais, a natureza ela é proporcional. Todas as reações químicas apresentam essa proporção. Aqui é o oposto do que eu mostrei anteriormente numa fotossíntese, tá? Aqui é uma respiração aeróbica em que transforma glicose em gás carbônico e água. Então, percebam que a respiração, ela é uma reação química oposta à fotossíntese. Mas aqui a única coisa que eu quero mostrar para vocês são essas proporções aqui. Reação que vocês já conhecem de neutralização, também a proporção. Aqui é 1 mol de hidróxido de magnésio reage com 2 mols de HCl, formando 1 mol de cloreto de magnésio e 2 mols de H2O. Prof, sempre que o hidróxido de magnésio reagir com ácido clorídrico, será nessa proporção? Sempre será nessa proporção. Essa é a proporção que torna a produção, né, a formação desses produtos possível. Então, a única coisa que pode acontecer é que é o seguinte, eu estou falando de uma proporção. Então, eu estou vendo aqui na reação química que 1 mol de hidróxido de magnésio reage com 2 mols de ácido clorídrico. Consequentemente, se eu perguntar para você, 2 mols de hidróxido de magnésio reagem com quantos de ácido clorídrico? Se 1 mol reage com 2 de HCl, 2 mols de hidróxido de magnésio reagem com 4 de HCl. A proporção é a mesma, as quantidades a gente pode mudar.
Por exemplo, se eu quero produzir cloreto de magnésio numa empresa, numa indústria, eu vou querer usar muita quantidade de hidróxido de magnésio, né? Muita quantidade de ácido clorídrico para poder estar formando isso. Então, eu vou colocar a quantidade em massa, muitos quilos, talvez até toneladas. Mas a proporção em mol tem que respeitar a reação fundamental que rege essa produção de cloreto de magnésio, que é essa reação química aqui. Então, a natureza e todas as reações químicas, elas respeitam proporções específicas. Percebam que cada reação química apresenta proporções específicas. E, para ficar mais simples compreender isso, vocês podem pensar, por exemplo, quando vocês vão preparar um bolo, tá? Um bolo de cenoura com chocolate. Vocês têm os ingredientes, né? Então, vocês têm uma receita. E esses ingredientes, a quantidade de cada um deles, sempre está específica na receita. Então, por exemplo, para preparar esse bolo aqui, vocês precisam de 2 ovos, de uma xícara de óleo, de 2 xícaras de trigo. Vocês precisam dessas quantidades específicas. Então, digamos que para fazer esse bolo aqui, né, ou um outro bolo, enfim, vocês precisam de 3 xícaras de farinha, 4 ovos, 1 copo de leite. Com essas proporções aqui, com essas quantidades, vocês obtêm um bolo. Agora, se vocês vão fazer uma festa e vão receber muitas pessoas e vocês querem preparar 2 bolos deste, como é que vocês vão fazer? Vão utilizar quanto de farinha, quanto de ovo e quanto de leite? Se eu quero o dobro, né? Se eu quero 2 bolos deste aqui, deste tamanho, enfim, eu vou usar então 6 xícaras de farinha, 8 ovos e 2 xícaras de leite, ou 2 copos de leite, né, que eu falei inicialmente. Então, se eu quero o dobro, eu preciso do dobro. Mas, então, perceba que a reação química é exatamente como uma receita de bolo ou qualquer outra coisa que vocês vão fazer, né? Se você quer o dobro, você precisa utilizar o dobro de cada componente. Se eu quiser 2 bolos e eu utilizar 6 xícaras de farinha, 4 ovos e 1 leite, né? Então, percebe, eu dobrei a quantidade de farinha, mantive a quantidade de ovo e a quantidade de leite. Eu vou obter o bolo como eu quero, um segundo bolo? Não, né? Eu não vou, eu preciso dobrar todos os ingredientes. É isso que acontece nas reações químicas. Nós podemos estar trabalhando com quantidades diferentes, mas nós não podemos alterar essa proporção, porque essa proporção, a gente só está estudando ela é assim, tá? A natureza, ela se comporta dessa forma perfeita, né? Proporcional. Em todas as reações do nosso corpo. Prof, quanto de açúcar, quando a gente ingere, né, alimentos, e aquele alimento se transforma em energia, né? Ele se transforma em outros compostos, mas se transforma também em energia. Aí você vê lá no rótulo do teu alimento que tantos gramas daquele alimento, uma porção daquele alimento, fornece 150 calorias. Isso significa que se você comer 25 gramas, por exemplo, daquele alimento, né, digamos que essa seja a porção, quando aqueles 25 gramas se transformarem no teu organismo, for metabolizado, né, passa por reações diversas, muitas vezes de oxidação, tudo mais, aquela reação química, para aquela quantidade, vai gerar, por exemplo, 125 calorias. Então, 25 gramas gera 125 calorias, aquela quantidade de energia. 50 gramas vai gerar quanto? O dobro de calorias, 250 calorias. Isso por quê? Por que é assim proporcional? Porque a reação química respeita essas proporções que eu tô falando para vocês. Tudo vem daí, tá? Isso aqui são só um outro exemplo, né? Porque dentro da indústria, aqui seria uma reação que acontece em diversos lugares, né? Processo de fermentação e tudo mais. Por exemplo, para a produção de etanol.
Qual que é a matéria-prima do etanol, aqui no Brasil, principalmente, porque podem ser diversas as matérias-primas, né? Mas aqui no Brasil é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela não fornece etanol. A cana-de-açúcar, ela fornece açúcar, que fornece glicose. E daí passa por um processo de fermentação, e nesse processo de fermentação forma o etanol. Então, olha só, 1 mol de glicose, como é que eu sei que é 1 mol? Porque aqui não tem nenhum valor aqui na frente, ó, quando não tem é 1. 1 mol de glicose fornece quantos mols de etanol? Ai, prof, não sei. Sabe, porque você tá vendo aqui, ó, fornece 2 mols, tá? 2 mols de etanol e 2 mols de CO2. Como é que se sabe que são 2? Porque, como eu expliquei anteriormente, se você for calcular a quantidade de carbonos, por exemplo, que tem aqui nos seus reagentes, no caso só temos um reagente, né? Temos 6 carbonos. Qual a quantidade de carbonos que tem nos produtos? Tenho que contar. Eu tenho 2 carbonos aqui em cada etanol e, como eu tenho 2 etanóis, eu tenho um total de 4 carbonos aqui, mais esses 2 do gás carbônico, tenho 6. Então, percebam essa relação e confiram nos outros exemplos que tem de reações químicas essas quantidades exatas, né? A mesma quantidade de um elemento químico no reagente tem que ser a mesma quantidade daquele elemento no produto. Reação química, gente, um dos princípios que a gente vai ver adiante, mas eu estou finalizando essa aula logo mais, é isso. Isso é um princípio básico da reação química. A quantidade de carbonos que tem aqui no reagente, ela tem que ser igual à quantidade de carbonos que tem no produto. Não pode ser diferente. Tu não vai ter carbono desaparecendo, hidrogênio sumindo, oxigênio indo sei lá para onde. Não. Nada vai sumir, né? Existe uma frase muito conhecida na química, que é do Lavoisier, que ele é considerado o pai da química, que ele diz assim, ó, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que ele está querendo dizer? Que não tem na natureza, que ela vive em constante transformação, né? E essa transformação, elas são as reações químicas. Não tem como você inicialmente ter algo e depois desaparecer. Ela vai estar se transformando. Existe a glicose que está se transformando em 2 moléculas diferentes aqui. Mas não está desaparecendo, está só se transformando. Nesse ponto, pessoal, das proporções específicas que eu estou mostrando para vocês, existe um nome deste conteúdo aqui na química, que é estequiometria, tá? A estequiometria, ela é, então, o estudo dessas proporções que existem nas reações. Então, eu vou parar por aqui. Eu quero que vocês façam os exercícios que estão propostos para os cálculos do número de mol, para estar transformando número de mol em massa e massa em número de mol, para que a gente possa, então, dar continuidade, aprofundar ao estudo das proporções, tá? Não esquecendo que eu tô falando para vocês que cada parte da aula é como se fosse um tijolinho e que nós precisamos da base dos tijolinhos que nós construímos até então, né? Para poder dar continuidade. Então, volte lá, calcule as massas molares, perceba onde está sendo o teu erro, me procura. Calculou massa molar, calcule o número de mol a partir de regra de 3, raciocínio lógico, ou a partir da fórmula que eu apresentei aqui para vocês, para que a gente dê continuidade ao estudo das reações químicas e dessas proporções constantes a qual a natureza ela é regida, tá?